Saudações pessoal, beleza? No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você como é a rotina das mulheres, mães, esposas, filhas, as mulheres que acompanham os seus pais, os seus maridos dentro da prisão. Um tema extremamente relevante para a nossa reflexão e entender todo esse mecanismo. Fique preparado porque o Papo Reto vai abordar esse tema a partir de agora. Quem são essas que eu chamo a partir de agora de guerreiras do sistema prisional? Algumas são mães, são esposas, são filhas. Essa é basicamente a composição dessas mulheres que enfrentam grandes desafios no dia da visita. E não somente no dia da visita, mas durante a semana também. Toda essa dinâmica nós vamos entender nesse vídeo. Se já gostou, deixa o like. Quero colocar uma meta aqui, 2.000 likes nesse vídeo para que o YouTube possa impulsionar essa mensagem e ela possa chegar a mais pessoas. Também não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Com certeza, essas mulheres enfrentam grandes desafios. E aqui eu preciso dividir em algumas etapas para ficar bem claro como funciona e como é complexo essa dinâmica, principalmente da mulher que passa por toda essa dificuldade de ter alguém da sua família, seu marido, seu filho preso. A mulher, com certeza, ela tem muito mais sensibilidade do que o homem, ou seja, ela sente na parte emocional muito mais do que o cara. Então, com certeza, o impacto da notícia quando a esposa, a mãe, até mesmo os filhos, na figura da filha, recebe a notícia que o pai, o marido foi preso, esse impacto é terrível na vida do seu familiar. Uma mãe, com certeza, ao gerar o filho, ela não imaginou assim, nossa, estou gerando uma criança e essa criança vai virar um assaltante, essa criança vai virar um traficante, vai prejudicar a vida de alguém. Com certeza, em sã consciência, num raciocínio lógico, nenhuma mãe educou seu filho para vivenciar uma experiência amarga que é atrás das grades. E é muito importante deixar isso bem claro porque você vai entender no decorrer desse vídeo como isso tem um peso muito grande para essas mulheres. Na minha experiência dentro do sistema prisional, vou agora separar na primeira etapa das mulheres que enfrentam pela primeira vez a visita dentro de um CDP. Nós temos vídeo aqui no canal falando sobre como funciona o CDP, a penitenciária e o semiaberto. Mas eu quero rapidinho falar sobre o CDP. Com certeza a primeira visita é uma das mais traumáticas para quem nunca teve essa experiência. Uma mãe entrando dentro de um CDP é muito complicado. Vale ressaltar aqui uma informação muito importante. Em muitas unidades já está sendo implementado o sistema do raio-x, ou seja, aquela visita totalmente humilhante, tem vídeo no canal falando sobre isso também. Em muitas unidades já está começando a ser substituído pelo esse raio-x. Mas ainda existe unidades em que a esposa e a mãe têm que ficar totalmente nua antes de entrar para visitar o seu marido ou o seu filho. Mas antes desse procedimento de entrar e passar por essa revista, vamos aqui velejar um pouquinho mais para trás. As informações são muito escassas dessas mulheres quando elas ligam na maioria das unidades prisionais, pouca informação, muita dificuldade para fazer a primeira vez a carteirinha. Essas mulheres encontram diversas barreiras para saber se o filho está bem quando chega dentro da prisão, como ele está sendo tratado. É uma negligência muito grande dos funcionários da grande maioria das penitenciárias e dos CDPs espalhados pelo Brasil afora. Infelizmente, essa é uma realidade. Então o Estado pune duas vezes, pune o cara que cometeu o crime e também pune indiretamente a família desse infrator. Quando a mãe ou a esposa tem essa primeira experiência de enfrentar longas filas, falando ainda de CDP, longas filas para poder visitar pela primeira vez o seu filho, o seu marido, ou até mesmo a filha que vai visitar o seu pai, passa um drama muito grande, porque normalmente levam-se de 3 a 4, 5 horas numa fila extensa para poder visitar a pessoa amada. Muitas dessas mulheres acabam enfrentando um sol escaldante. Cansei de vivenciar senhoras com 70 anos de idade, mulheres tomando chuva, se queimando no sol por longas e longas horas na fila de uma prisão. E depois que ela teve essa experiência, essa primeira experiência, ela começa a ter outras preocupações. Por exemplo, fazer a alimentação. Muitas vezes a mãe faz lá uma comida que o filho gosta e pega um plantão de um funcionário que não está muito bem
com o seu campo emocional e realmente do nada ele fala assim, olha, esse tipo de comida não vai entrar. Em dia de visita, pega a filha e tira a roupa, agacha, levanta, senta num banquinho, jogam suas bolsas no chão de um quartinho qualquer, cheirando a mofo sujo, sem respeito nenhum, revisto jumbo com despeito, atitude comum, não pode isso, não pode aquilo, comida racionada não passa de 1 quilo, e a imprensa ainda diz que preso se alimenta bem, que é só mordomias às custas de alguém. Já aconteceu, e eu já presenciei isso muitas vezes, por exemplo, só para você entender, entra macarronada. Aí chega num determinado plantão e ele fala assim, não, no meu plantão não vai entrar macarronada. Ou seja, a mãe e a esposa têm que lidar muitas vezes com essa oscilação do comportamento de muitos agentes penitenciários, muitos caras que trabalham no sistema prisional. Eu não estou com isso generalizando. Tem aqueles que são educados, que são mínimos e mínimos e mínimos, são assim, realmente muito poucos. Mas tem aqueles que realmente tratam a esposa com educação, tratam a filha, tratam a mãe com bastante educação. Mas também existe aqueles que não têm postura nenhuma, que muitas vezes dão em cima até mesmo da esposa, até mesmo da mãe. Muitos buchichos, muitos problemas que chegavam até para o setor conduzir lá dentro da prisão era por conta de conduta de agentes penitenciários que acabavam tendo uma prática totalmente abominável no olhar do crime. Então poucas pessoas sabem que realmente acontece de fato nos bastidores da vivência dentro do sistema prisional. Durante a semana, essas mulheres também têm grandes desafios. Por exemplo, muitas delas acabam mandando jumbo, que é aquele kit com bolacha, sabonete, presto barba e outros itens, elas têm que preparar, ou seja, ir ao mercado, compra esses itens, depois elas têm que ir ao correio, colocar dentro da caixa, encaminhar para a unidade prisional para que aquele preso possa receber, o marido ou o filho. Grande parte dessas mulheres são mulheres que trabalham durante a semana inteira. Além de trabalhar, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos e carregam mais um fardo pesado que é preparar o jumbo e preparar também a alimentação para o dia de visita. São mulheres extremamente guerreiras, mulheres que transbordam amor, que eu costumo dizer que é um amor até irracional, principalmente na figura da mãe, que a mãe tem um amor muito grande. Para você que é leitor de Lo-Debar, sabe que eu conto aqui uma história de uma senhora que ao visitar o seu filho também dividia essa esperança e esses dramas humanos. Muito dos dramas humanos vivenciados pela visita também está sendo contado nessa saga Lo-Debar. Se você ainda não adquiriu o seu livro, não se esqueça de adquirir ele tanto na versão em e-book, como também temos ele na versão física. Você pode ir lá no meu site e comprar o seu livro. Agora vamos para uma outra etapa, a etapa de quando o cara sai do CDP e vai para uma penitenciária. Aqui nós temos que dividir essa informação, porque existem aqueles que vão transferidos para um lugar que é até próximo da tua casa, né? Digamos 50 quilômetros, 30 quilômetros da onde ele reside. Mas também existem situações onde o cara vai para 700, 800 quilômetros longe da sua família. Eu recebo diariamente relatos de mães, de esposas que falam que os seus filhos, os seus maridos estão a quase 2.000 quilômetros, ou até mesmo aqueles que têm um parente preso em outro estado e não consegue uma aproximação familiar. Por mais que essa aproximação familiar esteja realmente colocada na lei como um dos direitos do preso, esse é um dos recursos mais difíceis do cara conseguir, principalmente se ele estiver em outro estado. E existe uma grande parcela de mulheres que passam a madrugada inteira, acordam 2 da manhã, 1 da manhã, 3 da manhã, viajam 700 quilômetros em ônibus, passam a madrugada inteira viajando até chegar nas penitenciárias espalhadas principalmente no estado de São Paulo. Essas mulheres também, em grande parte, acabam viajando um dia antes. Por exemplo, se a visita é no domingo, muitas mulheres viajam no sábado de manhã ou até mesmo de tarde, dormem em pousadas, dormem em algum tipo de alojamento na cidade para chegar cedo e conseguir visitar o seu marido ou o seu filho. Essas mulheres passam com sacolas extremamente pesadas a viagem inteira. Você consegue imaginar
como essas mulheres enfrentam dificuldades para poder dar um abraço e saber se a pessoa que está lá dentro está bem ou não. Existem também aquelas mulheres que viajam com os filhos, filhos pequenos, crianças que muitas vezes dão até trabalho para aquela esposa poder realmente conduzir. Então realmente é um calvário muito, mas muito difícil para essas mulheres. Sem contar na humilhação, como já citei anteriormente, a humilhação que elas passam nas filas. Muitas vezes essas mulheres não têm o que fazer, não têm um lugar coberto, chove e se elas estiverem com a roupa molhada, por exemplo, pode pegar um funcionário fala assim, com essa roupa molhada você não vai entrar. E toda essa viagem que ela passou ao longo do final de semana para chegar um funcionário e falar assim, olha, você não vai entrar porque a sua roupa está molhada. Qual culpa essa mulher teve, sendo que o Estado não ofereceu um lugar coberto para que ela pudesse se proteger dessa chuva e assim poder entrar de forma seca dentro da unidade prisional? Ou seja, uma punição por uma pessoa que não teve nenhuma culpa direta, sobre um exemplo que eu estou dando aqui, que acontece com muita frequência em muitas unidades por aí. Tudo isso vai gerando uma revolta nos presos que estão cumprindo pena. Então todas essas informações que eu estou passando para você chega também para o setor, chega para a liderança da unidade prisional e é por isso que isso vai criando um caldeirão de emoções, por isso que acaba ocorrendo rebeliões, acaba ocorrendo muitas reivindicações, porque só quem vive e quem vivenciou o sistema prisional na pele sabe como é a coisa. E aqui eu não estou dizendo para realmente não punir aqueles que estão lá cumprindo pena. Não é esse o foco desse vídeo. Eu estou falando na questão quando o Estado começa a punir também uma mãe e uma esposa e até mesmo os filhos daquele que está cumprindo pena. Se não bastasse só isso, também o peso dessa esposa, o peso dessa mãe de ter um filho ou um marido preso, o peso social, o olhar torto das pessoas que acabam discriminando essas mulheres, sendo que eu pergunto para você que discrimina uma mãe, para você que discrimina uma esposa de um preso, qual crime ela cometeu? Qual culpa direta ela tem numa escolha que é totalmente do indivíduo? Por que você quer punir uma pessoa sendo que ela não tem culpa sobre uma escolha daquele sujeito? Ser familiar de preso não é crime. Ser esposa de um criminoso não é crime, não está tipificado no Código Penal. Ser mãe de um assaltante não está tipificado no Código Penal, nem na nossa Constituição Federal como crime. Vivemos numa sociedade altamente hipócrita. Sociedade essa que na verdade não quer justiça. Sociedade que grande parte dessa sociedade quer vingança. Uma vingança que se atingir a filha, se atingir a esposa, se atingir a mãe, não tem problema nenhum. O negócio é realmente se vingar. E é por isso que nós vivenciamos esse caos no sistema prisional. É por isso que essa guerra, eu acredito que nunca terá fim. Enquanto não mudar a mentalidade da sociedade, enquanto não mudar a forma de encarar tanto aquele que está cumprindo pena, como aqueles que têm uma relação como pai, mãe, esposa, filhos, enquanto essa mentalidade não mudar, esse cenário continuará cada dia mais caótico. A minha pergunta para você é, se mexesse com a tua mãe, se mexessem com a tua esposa, se mexesse talvez com um filho seu, qual seria a tua reação? Escreva aqui no comentário qual seria a tua reação, porque se você falar assim, eu não admito, é a mesma sensação que um preso tem quando alguém falta com respeito com a sua mãe, quando falta com respeito com a sua esposa, ou quando falta com respeito com seus filhos. Porque na visão daquele que está cumprindo pena é, bate em mim, eu posso passar o veneno que for, eu encaro a cadeia, eu encaro a minha pena, mas não mexa com a minha esposa, não mexa com a minha mãe, não mexa com os meus filhos. Porque se você está estendendo isso para outras pessoas, com certeza isso terá uma reação lá no futuro. E para encerrar o vídeo de hoje, muitas pessoas acabam dizendo que eu acabo usando um discurso de vitimismo para os presos e os familiares dos presos. O que eu tenho para dizer para você é o seguinte, o que você chama de vitimismo, eu chamo de empatia. Empatia é essa que eu aprendi com aquele que foi crucificado há mais de 2000 anos atrás, Jesus Cristo. Aquele que ensinou em uma das suas passagens, lembrai-vos dos presos como se você estivesse preso.
Muitos se classificam como cristão, mas não têm essa capacidade de compaixão, não têm essa capacidade de empatia. Até o dia que a prisão e o sistema prisional abraçar alguém da tua casa, abraçar um filho teu, abraçar o teu marido ou abraçar alguém que você ama. Aí com certeza você vai querer empatia também. A você, mãe, e a você, esposa, eu quero deixar um último recado. A mulher realmente tem uma resiliência fora do comum. Você que é mãe, você que é esposa, você que é irmã, você até mesmo que é filha de alguém que está cumprindo pena, saiba que a sua força é invejável. Nenhum homem consegue ter essa força tão grande quanto você. Um amor que realmente supera qualquer raciocínio humano. Continue na sua luta, continue acreditando. Continue transbordando esse amor que é com certeza um dos amores mais lindos que nós, como seres humanos, podemos observar. O que eu desejo para você, mãe, o que eu desejo para você, esposa, para você que é filho ou irmão de alguém que está cumprindo pena, é que Deus possa te abençoar, te dar força e sabedoria para que você passe por esse breve momento da tua vida, que você consiga sair dessa e realmente muito mais fortalecido, como uma frase que eu gosto muito, aquilo que não mata fortalece. E que você possa, ao longo dessa jornada, criar força e dar força para aquele que está cumprindo pena. É fácil? Não, não é. Muito